Muito bem, Fofoletes. Então, primeira coisa que vocês precisam saber, esse conceito do dinheiro, entender, aceitar o Bitcoin como seu dinheiro, como a sua moeda principal e o seu recurso principal financeiro. Segundo ponto, e sua base monetária, digamos assim. E a segunda regra, então, da filosofia Bakkt de acumulação de patrimônio é você atender de fundamentos e análise gráfica, tá? Então, na análise fundamentalista do Bitcoin, o que é importante? A cada 5 anos tem a queda da recompensa de mineração, o Bitcoin tende a se valorizar porque ele tem uma redução menor, ele tem uma redução da emissão de novos Bitcoins a cada 10 minutos, fazendo com que a cada 4 anos ele passe por um período muito simples de 2 anos de valorização, 1 ano de valorização mais amena, 1 ano de valorização o ano que vem, ou metade do ano que vem, não sabemos quando, e depois 1 ano de lateralidade ou acumulação, ou um semestre de alta, um semestre de baixa, tá? E aí o ciclo se repete. Muito bem, então a segunda coisa então, que vocês precisam saber é a análise fundamentalista, que eu já acabei de falar, e a análise gráfica, tá? Então na análise gráfica é o seguinte, nós temos a movimentação de preço do Bitcoin, então esse é um vídeo bem para quem é iniciante, tá? Cada barrinha verde que representa um dia que fechou, um dia positivo. O que é um dia positivo? Às 9 horas da noite, o Bitcoin ele fecha uma dessas barras do gráfico diário. Se às 9 horas da noite do dia seguinte, o preço subiu e fechou às 9 horas da noite a barra do gráfico diário, um valor maior do que o dia anterior, ele fecha um dia verde. Ou seja, ontem o Bitcoin começou o dia 8 de novembro de 2021 valendo $63 mil por unidade. À noite ele fechou valendo $67 mil por unidade, ou seja, ele subiu de valor, $4 mil de valor em um dia. No dia de hoje, ele abriu o dia em 67.717 e está perdendo um pouco de valor, fechando quase em 67 mil. Tá? Então perdeu uns $700 aí de valor. Essa volatilidade ela acontece todo santo dia. E o importante é que quando a gente pega o conjunto das barras, o conjunto das barras que vocês enxergam indica se você olhar aqui, você vai ver que ele está subindo, certo? Ele tem quedas no meio do caminho, mas ele está numa tendência de $100 mil por unidade. Buscou 52 mil e caiu para 42 mil, ele não retornou para 30 mil, ou seja, ele está em tendência de alta. Isso que a gente chama é pivôs de alta. Uma coisa básica você precisa entender no comportamento do preço. Você sempre tem que usar o gráfico diário de qualquer ativo, porque o gráfico diário é o gráfico, na minha opinião, no mercado cripto, um dos gráficos mais importantes. O segundo gráfico mais importante é o gráfico semanal, onde cada barra representa uma semana. Então, olhando no gráfico diário, nós temos isso aqui, nós temos esse comportamento. O preço sobe, ele cai, um pouquinho sobe, ele cai um pouquinho, mas ele nunca retorna ao preço original anterior. Ele sobe, ele cai e não retorna ao preço anterior e ele volta a subir. Isso aqui é um pivô de alta, tá? O pivô de alta clássico. E aqui a gente chama isso aqui de acumulação, ou seja, no meio de uma tendência de alta, nós temos períodos de acumulação ou correção. E o período aqui de correção, ele assusta muita gente que é iniciante. Por quê? Porque as pessoas não entendem que para você pegar uma tendência, você tem que ter a paciência de ver o preço sair, escorregar algumas vezes, para continuar a tendência de alta, tá? Isso se chama pivô de alta. E nós temos também, e eu gosto muito de adicionar, e essa é a terceira regra da filosofia Bakkt de acumulação de patrimônio, você deve adicionar uma média aritmética simples da movimentação de preço em relação às últimas 8 semanas anteriores. Se você clicar aqui no TradingView, que é uma plataforma gratuita para qualquer cabeçurinha, pode abrir uma conta, entrar com a conta do Google ou do Facebook, se conectar a ela. Ela é como se fosse uma mídia social dos analistas gráficos. Você digita lá o código BTC/USD, porque nós estamos querendo comparar Bitcoin em relação a dólar. E você clica em indicador e você vai adicionar o seguinte, MA, média móvel exponencial. Você adiciona ela. Vai aparecer uma linha azul estranha aqui, tá? Você vem aqui em configuração da linha. Você vem aqui em valores, coloca período 8
E ao invés de colocar igual ao gráfico, que igual ao gráfico seria uma média de preço. Essa linha azul, ela representa o quê? Uma média de preço, uma média do fechamento de preço dos últimos 8 dias. Como isso é muito curto prazo, não é interessante usar essa média. É utilizar a média de uma semana. Então, você, ao invés de usar o igual gráfico, você coloca uma semana. Com uma semana, a linha ela se afasta do preço e você consegue perceber o seguinte padrão. Quando a tendência está de alta, a linha aponta para cima. Tá? Quando a tendência é de alta, ou seja, quando você deve comprar, é quando a média de 8 está apontando para cima. Isso é muito importante. Deixa eu ver se eu consigo trocar aqui, porque o meu mouse está falhando. Quando ela está apontando para o lado, você tem período de acumulação, lateralidade. Nesse período, você jamais deve alavancar capital, em pegar dinheiro emprestado do banco para comprar Bitcoin. Por quê? Porque emocionalmente você não vai estar preparado para entrar no mercado depois de pegar empréstimo do banco e ter que ver o patrimônio derreter num primeiro momento, tá? Então, fuja das acumulações. E outra que você vai fugir é quando a média de 8 estiver apontando para baixo. Mas, Augusto, o que é essa média de 8 que ela é tão importante para o teu setup? Porque a média de 8 ela é uma comparação média do fechamento do preço em relação às últimas 8 semanas anteriores. Então, ele está comparando essa linha aqui, está comparando com a média de preço das últimas 8 semanas. Quando nós temos o preço subindo por 8 semanas consecutivas, nós estamos em tendência de alta e a média vai apontar para cima. 8 semanas consecutivas de alta, tá? 8 semanas de variação de preço consecutivas de alta. Quando nós estamos com os preços sendo cotados abaixo de 8 semanas atrás, nós estamos em tendência de baixa no curto prazo. Então, toda vez que a gente quer comprar quando o preço estiver acima dessa média de 8, acima da média de 8, com ela apontando para cima. Toda vez que ela fizer isso, você vai entrar numa probabilidade matemática altíssima de surfar uma alta poderosa. Uma alta que vai ser recompensadora, ou seja, uma alta que vai te dar dinheiro. Só que você tem que ter a paciência de comprar e você não precisa nem olhar o gráfico, tá? Você pode olhar o gráfico uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. Porque se você entrar corretamente numa tendência de alta, com preço acima da média de 8, com pivô de alta, basicamente isso aqui, esse pivô de alta aqui, você tem uma altíssima probabilidade de valorizar o seu patrimônio. E quando ele está abaixo da média de 8, e ele faz um pivô de baixa, ou seja, ele faz topos e fundos descendentes abaixo da média de 8, você tem uma grande capacidade e probabilidade de fazer o seu patrimônio derreter, nem que seja temporariamente, tá? Principalmente nas altcoins. Esse mesmo padrão você pode utilizar para altcoins e Bitcoin, tá? Simples assim. Então, basicamente, quando você decide ser um investidor e ficar rico, milionário, você inevitavelmente vai ter que usar esse padrão gráfico com a média de 8, usando o gráfico diário. Se você começar a olhar gráficos menores, gráficos curtos, por exemplo, 4 horas para baixo, 4, 1 hora, gráfico de 15 minutos, 5 minutos, automaticamente você vai perder dinheiro e automaticamente você vai se estressar muito e vai se preocupar muito e vai sempre vender errado e vai ter que sempre recomprar mais caro do que você vendeu. Principalmente se você está numa tendência de alta, tá? Então, esse mapa, que é o gráfico diário, na filosofia Baxter de acumulação de patrimônio, ele é o mais primordial de todos. É o gráfico mais primordial, tá? Ele e o gráfico semanal. Então, por exemplo, o pessoal já estava preocupado com o gráfico do Bitcoin, mas olha só, nós temos o início de 3 semanas consecutivas de alta, depois de uma tentativa dele fazer topo, no topo anterior, antecipando para nós que as próximas semanas vão ser de continuação de alta e a probabilidade de que continue subindo sem parar,
até que ele vai chegar num ponto novo de preço, onde a maior parte do mercado vai achar que vai estar muito caro e não vai mais querer comprar. Tá? E vai chegar algum momento em que comprar um Bitcoin vai ficar tão caro para a maior parte das pessoas que ninguém mais vai querer comprar Bitcoin. E aí, a demanda por venda, realização de lucro, vai ser altíssima. E a porta de saída vai ser desse tamanho aqui. Porque tem muita gente com muito lucro. 100% dos holders de Bitcoin estão no lucro atualmente. E 100% dos holders, e não é 100% dos holders de Bitcoin que vão manter os 100% em hold de Bitcoin. Vai ter muitos holders de Bitcoin que vão realizar lucro. Então, agora, na fase de descoberta de um novo topo histórico do Bitcoin, chegará um momento que nós vamos bater numa região de preço, onde vai dizer, na mente de muitas pessoas, que ali ninguém mais vai querer comprar. Eu não vou conseguir mais desembolsar $100 mil para comprar o Bitcoin inteiro. Eu não vou conseguir desembolsar 200 mil, eu não vou conseguir comprar Bitcoin hoje porque o Bitcoin está valendo $200 mil por unidade. Não consigo. Se a maioria dos investidores não conseguirem, o preço vai cair. O preço vai começar a tendência de baixa. Certo? Então, muito bem. Nós estamos no topo, descobrindo um novo topo. Essa é uma das melhores horas para estar no mercado. É a hora de fazer dinheiro. É ao contrário de que muita gente pensa que se preocupa de aparecer um topo qualquer aqui. Eu chamo essas pessoas de ejaculadores precoces. Então, a quinta regra. Enquanto a tendência é de alta, você se mantém comprado. Você só vende em confirmações de tendência de baixa. Pivôs abaixo da média de 8. Ou quando perde a média de 8, pela primeira vez, ou no reteste da média de 8. Então, você usa a média de 8, você vai vender quando ela começar a apontar para baixo. Tá? Enquanto ela não apontar para baixo, o preço pode subir a do infinito e ninguém sabe quantas semanas vai precisar para chegar a um determinado preço, onde a maior parte das pessoas queira vender. Porque não adianta você ficar na frente do gráfico, e essa é a sexta regra. Não adianta ficar na frente do gráfico imaginando coisas. Imaginando. Ah, mas eu acho que aqui vai ser o topo. Eu acho que o topo vai ser assim e o gráfico vai ser assim. Ah, eu acho que não. Acho que vai ser daqui umas 4 semanas. Acho que vai ser aqui o topo. Não, mas eu acho que vai ser o topo aqui, ó. Eu acho que o topo vai ser aqui. Então tem muita gente que quer imaginar que vai aparecer um topo. Então não use imaginação. Seja pontual no seguinte. O preço continua subindo. Em algum momento o mercado vai dizer, não, agora está muito caro. A média de 8 ela vai seguir subindo. O preço vai em um primeiro momento perder esta média. Você pode vender quando ele perde essa primeira média e tentar arriscar encontrar um topo ali já, ou no reteste dessa média. Então, quando ele começa a cair, você vende se ele formar um topo mais baixo do que o topo anterior no futuro. Então, sim, você precisa ver todo o dinheiro mexendo, o seu dinheiro movimentando dentro desse padrão. E às vezes é dolorido. Por quê? Porque às vezes, para essa queda, primeira queda, perder a média de 8, precisa de uma queda de 20%. Então, se você entrar num próximo de um topo, você pode ver logo em sequência acontecer de perder, desvalorizar 20% do seu patrimônio, tá? Só que esse é um setup para quem já comprou aqui, 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 para quem já comprou aqui. Então, quando nós estamos descobrindo o topo, nós temos que continuar comprando, mas com uma mão menor, não com tudo que você tem. Por quê? Porque em fase de descoberta do topo, a gente não sabe onde é o topo. Então, uma coisa legal, quando está descobrindo o topo, é porque a gente sabe que a tendência continuará sendo de alta. Mas, ao mesmo tempo, vai chegar um momento em que vai bater um preço em que a maior parte das pessoas não mais vai querer comprar e a demanda naturalmente vai cair, tendo mais oferta de venda, ou seja, vai ter mais gente querendo realizar lucro no mercado do que gente querendo entrar para ganhar lucro. Gente do zero, tá? Então, quanto mais sobe quando tu vai nessa fase de alta, mais você tem que manter a tua estratégia de compra semanal, por exemplo. Então, isso é uma outra regra. Não entre com tudo que você tem de uma vez.
Então, eu juntei 100 mil reais durante 40 anos, eu vou querer comprar Bitcoin agora, eu vou comprar tudo em Bitcoin. Não. Vai comprando aos poucos. Por quê? Porque por mais que ele continue subindo, e você entrou, por exemplo, mas eu entrei só com 5 mil, ao invés de entrar com 100 mil, e aí eu me fudi porque agora eu vou ter que comprar bem mais caro e agora eu entro com 95 aqui em cima. Não. Porque vai em algum momento, você comprando 5 mil em 5 mil, o mercado vai cair e você vai ter dinheiro e capital para comprar Bitcoin aqui embaixo novamente. Em algum momento, o Bitcoin vai cair e você vai poder, com os mesmos 5 mil, comprar uma quantidade maior de Bitcoins e lá no futuro ele volta a subir, porque o ativo